É. A ideia da gente, na verdade, era começar a conversar e contar para as pessoas um pouquinho da experiência que a gente tem com o turismo, principalmente turismo nacional, e contar desses lugares lindos que a gente conhece aqui no Brasil. E aí, a nossa primeira conversa é sobre Arraial do Cabo, um dos lugares que você adora. Tem post no blog, tem fotos lindas, tem várias dicas. Ana, conta, assim, conta a tua história com o Arraial, as dicas, para a gente deixar as pessoas com vontade de irem para lá assim que puder. Primeiro, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, não só a cidade, mas pelo estado em si, porque muitas praias maravilhosas. Assim, eu sou louca por praia e eu vejo muitas fotos de praias lindas, assim, a gente vê fotos do Caribe, né? Várias praias da região da Europa, mas eu vi as fotos, quem nunca viu, veja, foto do Arraial do Cabo, eu fiquei assim, impressionadíssima. Primeira vez que eu vi, eu falava, não é possível, deve ser Photoshop, porque as praias que quando você vê fotos são muito azuis, muito claras. E aí, como eu vou muito para o Rio de Janeiro e viajo muito com a minha filha para lá, eu resolvi um final de semana conhecer Arraial do Cabo, tendo certeza absoluta que iria me decepcionar, porque eu falei, não é possível que as praias sejam tão lindas quanto nas fotos. E são, sério, as praias são... o olho dói, o olho arde de tão claro que é a praia, de tão azul que é. Então, pelo primeiro motivo da beleza natural de Arraial do Cabo, eu indico, vale muito a pena. É uma... Sem brincadeira, são as praias mais lindas que eu já vi no Brasil, assim. Uma das praias mais lindas que eu já vi são de Arraial do Cabo. E vale muito a pena conhecer. E as praias são tranquilas, não tem onda, não tem mar bravo. Então, para quem vai com criança pequena, é super tranquilo, porque às vezes a gente vai para a praia e a gente tem medo porque vem onda e criança rola na areia, afoga. E Arraial não, as praias são muito tranquilas. Tem até foto minha e da Sofia, a gente lá longe no mar, boiando. É muito lindo. E tem uma outra questão, assim, Arraial do Cabo não tem tanta infraestrutura tem muita pousada, tem restaurante, mas tem cidades perto, tem a Cabo Frio, que é uma cidade perto de Arraial do Cabo, que tem muita infraestrutura também. Então, assim, vale a pena ficar na região. Cabo Frio são 10 minutos de carro, 15 minutos de carro. Então, tem muita dica de hospedagem em Arraial, mas muito mais em Cabo Frio também. E também tem uma questão que eu acho, cada vez que eu viajo mais no Brasil, que me encanta é a questão histórica, sabe? A gente poder ir em monumentos. E em Cabo Frio, tem muitas igrejas, tem um forte da época do Brasil colônia, assim. Então, quando eu vou com a Sofia, eu sempre paro nesses pontos para a gente sempre ouvir um pouco da história do Brasil, Brasil colônia. E claro, eles estudam na escola, eles ficam assim super empolgados quando vê ao vivo, sabe? É muito lindo ver esse brilho nos olhos das crianças, assim, deles estarem vendo o que eles leem no livro, vendo história real, assim. Então, a gente aprende muito. A gente acha que, somos adultos, vamos lá ensinar para as crianças, mas eu com a minha filha, eu sempre aprendo muito com ela. Primeiro que tá tudo fresquinho na cabeça dela, e segundo que ela tem aquele... Gente, viagem com criança, aquele ar apaixonado de criança, aquele olhar de novo, né, Andréia? Isso. Não tem nada melhor. Eles olham o mundo de uma maneira muito apaixonante e a gente começa a olhar dessa maneira também. A gente vê como que é importante esse olhar de criança, esse olhar de descoberta, porque a gente olha para aquilo que a gente já está acostumado, parece, eu acho. A criança, tudo é novo para ela, né? Então, assim, pequenas coisas que a gente passa batido para as crianças são um mundo novo, assim. Então, eu acho sensacional valorizar, e principalmente assim, agora, nessa questão de pandemia, agora que a gente não sabe quando que os outros países vão estar abertos, a gente valorizar a nossa cultura local, a gente valorizar os pequenos proprietários de pequenas pousadas, valorizar os pequenos restaurantes, eu acho que isso é muito fundamental. A gente saber que um pescador foi lá e pescou aquele peixe fresco, e tem muitas coisas que são... eles cultivam tradições, né? Eu acho que é muito importante a gente ensinar, a gente resgatar isso
porque são resgates para a gente também, eu falo por mim, e para os nossos filhos, resgatar tradições antigas, deles entenderem que a Arraial do Cabo é uma comunidade pesqueira, né? Então, assim, você começa a resgatar muitas tradições, coisas que a gente, na nossa sociedade, é tudo muito fast food, tudo muito McDonald's. Então, esse resgate eu acho muito essencial também. Então, por todos esses pontos, eu indico essas viagens para Arraial do Cabo. Ah, é muito legal isso que você falou, porque quando eles estão estudando na escola, né? Parece que dá uma coisinha a mais ali. Tanto a escola fica mais interessante, quanto a viagem fica mais interessante quando você consegue juntar essas duas coisas. E realmente aquilo fica, né? Um resgate da nossa cultura. É muito legal. Eu acho que é o que a gente precisa mesmo, assim, resgatar a nossa história para a gente valorizar o nosso povo, porque hoje em dia é tudo muito igual. Com a globalização tem muitas coisas boas que vieram com a globalização, mas a gente perdeu muito da nossa identidade. Eu sinto que é um momento da gente valorizar a nossa identidade como brasileiro mesmo, entender a nossa miscigenação, porque o país tem muita mistura, né? A gente tem muita mistura. Tradição indígena, em Arraial do Cabo muitos índios, né, moravam lá. Então, aí você começa a entender a história de quando Portugal veio, as lutas deixa eu ver, dos franceses, dos holandeses. Então, existe muita mistura no Brasil. E você perceber como que ao longo do tempo tem muita coisa que continuou na história, muita coisa se transformou. Junto com as praias mais lindas. Então, não tem como não indicar Arraial do Cabo. E Ai, assim, tem passeio de barco para criança, passeio de dia inteiro. E tem as praias que não tem muita infraestrutura para quem está acostumado a ir para a praia e ter barraca de praia, restaurante. Você tem que ir mais preparado para lá. Levar o mínimo essencial para quem está com criança, mas vale muito a pena nesse sentido, de beleza natural. e para chegar em Arraial do Cabo, o que você recomenda? Rio de Janeiro e alugar um carro? Para quem é Sim, de outro estado? tem essa opção de alugar um carro no Rio, mas tem um aeroporto em Cabo Frio também. Eles fazem, não são todos os voos, eu acho que sai voo de São Paulo, eu não sei direito. Então, ou opção ir direto para o aeroporto de Cabo Frio, que aí é tranquilo, ou pegar o carro, ou ônibus também, porque tem a rodoviária no Rio que sai ônibus direto para a região dos lagos, então tem muita opção também. E tem muito Uber, né? Porque tem gente que prefere ir de Obrigada, André. Tem gente que prefere ir de transporte público, mas lá é tranquilo você pegar Uber também, dá para ir sem carro. Ah, que ótimo. Eu fui final do ano para Búzios, de final de ano para Búzios, agora a gente foi sem carro, com medo, mas foi a melhor opção, porque às vezes não tem lugar para estacionar, sabe? Às vezes as praias estão cheias, então o Uber funciona muito bem lá. E qual é a melhor época do ano para ir? Verão. As águas, a praia, todo mundo sabe que as águas da praia do Rio é bem gelada. Lá as praias são bem geladas. Eu fui na Semana Santa, que é em abril, foi ótimo. Então, se puder fugir do inverno, logicamente, no verão é a melhor opção. E é muito cheio no verão, no alto do verão mesmo, janeiro, dezembro. Sim, sim, época de feriado sempre vai muita gente. Então, assim, se você quiser curtir o feriado, saiba que vai estar você em metade do Rio de Janeiro. Mas se quiser pegar final de semana normal, sem ser feriado, vale muito a pena, porque tá bem mais tranquilo, assim. Não tem problema, acho que em alta temporada, mas é bom ir sabendo que tem muita gente. Oi, pessoal mandando oi. Eu sei, eu tô vendo os cariocas entrando aí também, viu? Os cariocas podem falar bem de Arraial do Cabo. Então, se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, a gente está vendo aqui, eu estou monitorando os comentários do pessoal entrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, participe. Se tiver alguma curiosidade, ou se quiser saber de algum outro lugar, também pode dar sugestão para a gente, que a gente conversa depois sobre outros destinos.
E outra questão de Arraial é para quem gosta de mergulho, porque além das águas serem extremamente cristalinas, a fauna é riquíssima, Mata Atlântica, né? E tem muita opção de animais aquáticos para serem vistos lá, por causa da história da geologia, geografia, não sei. Eu, te, eu tenho que estudar melhor, mas assim, existem muitos animais marinhos que eles são muito fáceis de ver durante o mergulho lá. Eu não fiz, mas quando eu fui, eu fiquei sabendo que é uma das melhores regiões também para mergulho no Brasil. Que ótimo. Ah, legal, legal. Eu não conheço, mas está na minha lista. Ainda mais depois de ter visto. Ah, a Mari está perguntando: quais esportes aquáticos de praia que se pode fazer lá? Olha, o que eu vi lá, que foi muito legal, eles colocaram uma cama elástica na praia, assim. Aí você nada um pouquinho, sobe na cama elástica, e eu fiquei brincando com a Sofia, assim, horas, horas. Não, não é um esporte aquático, é uma brincadeira para criança. Uhum. Mas eu sei que tem empresas do Rio que vão para Arraial. Eu fui uma vez também com a galera do 360 Esportes, que eles fizeram uma viagem. Aí a gente fez esportes náuticos lá, mas eu não sei se tem em Arraial, além do mergulho, se tem alguma empresa fixa lá. Como é uma região de turismo, tem muita coisa que é sazonal, então é interessante estudar antes ou combinar com empresas antes. Você falou que tem passeio de barco, né? Passeio de barco é fácil conseguir lá. Tem os passeios de barcos que são bem famosos e não são de temporada, sempre tem. É muito gostoso. Nossa, super indico. A Sofia adorou. Aí imaginam. As fotos são mesmo maravilhosas. Então, se você tiver mais dúvidas, pode mandar para a gente, consulta no blog os posts. É só procurar ali Arraial do Cabo, vai aparecer todos os posts que a Ana fez com as fotos e as dicas de onde ficar, como ir, dicas de fazer o roteiro todo com criança, quando ela foi com a Sofia. Né? E se tiverem alguma outra dúvida, é só perguntar para a gente ajuda a montar a sua viagem para a praia, a sua viagem para os destinos do